Olá pessoal, mais um assunto aí dentro da termologia. Agora vamos falar de dilatação volumétrica. Então, mais uma vez recordando, todo corpo, todo objeto tem três dimensões, tem um comprimento, tem uma largura, tem uma altura. Só que dependendo do objeto, você pode ter uma dessas três dimensões bem maior que as outras duas, e aí quando você aumenta a temperatura, para boa parte dos corpos eles dilatam, né? E aí você vai tratar essa dilatação como linear. Se porventura o corpo tiver das três dimensões duas bem maiores que a terceira, aí você vai chamar essa dilatação de superficial, tá? E quando as três dimensões forem mais ou menos da mesma ordem de grandeza, né, da mesma dimensão, o que vai acontecer? Você vai tratar como uma dilatação volumétrica. Então, imagina que você tem aqui um cubo, tá? Volume inicial V0 a uma temperatura inicial T0. Aí o que acontece? Você aumenta a temperatura desse cubo para T, sendo que esse T é maior que o T0. E o que acontece? Esse cubo sofre uma dilatação, vai para um volume final V. E a gente pode calcular a dilatação que esse cubo sofreu, dilatação chamada volumétrica, através dessa expressão V0 gama delta T. Então aqui, gente, mais uma vez é o mesmo processo que aconteceu na linear e na dilatação superficial. É uma expressão empírica, experimental. Então, essa dilatação do volume depende do volume inicial, depende da variação de temperatura ΔT, e esse gama, gente, é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação volumétrica. E ele também depende do tipo de material que você tem, assim como os coeficientes linear, que é o alfa, e o coeficiente superficial, que é o beta. Uma coisa importante aqui é você saber relacionar esse coeficiente com os outros dois. Então, o que acontece? Se por acaso ele te der o linear e for um problema de dilatação volumétrica, é só você fazer isso aqui, ó. O gama é 3 vezes o alfa. Certo? Então, se ele der o linear e você precisar do volumétrico, multiplica por 3. Pode acontecer também dele dar o superficial, que é o beta. E aí é só lembrar, né, que o beta é 2 vezes o alfa. Então, se por acaso ele te der o beta e você precisar do gama, você primeiro acha o alfa, divide o beta por 2, o valor que você achou alfa multiplica por 3, você tem aí o gama, tá certo? Para encerrar aqui, ó, como a gente falou na dilatação linear e superficial, se você quiser calcular diretamente o volume final, você pode, através dessa expressão, né? A gente pega o volume final, que é o volume inicial, mais o ΔV. Então fica o volume inicial mais V0 gama delta T. Colocando o V0 em evidência aqui na expressão, você acaba chegando nessa relação aqui, ó, V igual a V0, que multiplica 1 mais gama vezes delta T. Então, novamente tomando cuidado, né, essa primeira dá o quanto dilata o volume, enquanto que essa daqui vai te dar o quê? Já o volume final calculado. Ok, gente, valeu, até a próxima.